Quando se procura entender o significado, a importância e as origens das instituições democráticas, é inevitável que a gente leve em conta, retorne na história e se debruce sobre o que foi a experiência democrática grega, especialmente ateniense. Foi em Atenas que nós tivemos a primeira grande experiência de organização das instituições políticas em termos democráticos. Isso se traduzia num formato institucional que era a participação dos cidadãos diretamente numa assembleia, a que os gregos davam o nome de eclésia. E ocorria nos tempos áureos da experiência democrática grega que por 40 vezes ao ano, um número muito considerável de cidadãos, chegando muitas vezes até 6.000 pessoas, se reunia nessas assembleias. E elas então tomavam decisões muito importantes com relação a, por exemplo, fazer a guerra ou fazer a paz. Tinha também responsabilidades judiciais, como condenar uma pessoa ao ostracismo, uma liderança política que desvirtuasse, no entendimento da maioria, o que eram os interesses fundamentais da cidade e assim por diante. Essa instituição, a eclésia, ela era apoiada por um conselho menor de 500 cidadãos que eram escolhidos por sorteio e esses cuidavam dos assuntos mais correntes da cidade. Essa experiência a gente deve também admitir que foi uma experiência singular. Ela não se repetiu posteriormente e logo em seguida, não é, a própria Grécia foi submetida ao Império primeiro Macedônico de Alexandre e depois também foi submetida ao Império Romano. De modo que a experiência democrática na Antiguidade foi curta. A gente pode dizer que o segundo grande momento da experiência democrática ocorreu na modernidade, especialmente quando na França ocorreu a Revolução Francesa, que a gente pode considerar como o grande modelo de estruturação de instituições democráticas. Porque ali se aboliu a realeza na França, os privilégios da nobreza foram também extintos e os privilégios do clero também foram extintos. Se instituiu ali uma democracia. Mas ela tem uma diferença muito grande, muito importante, fundamental com relação às instituições políticas gregas, porque na modernidade, a partir da Revolução Francesa, esta ideia de que o poder legítimo tem que ser autorizado pelo povo sobre o qual esse poder se exerce, introduziu a ideia de que, como é muito difícil nas circunstâncias modernas que todas as pessoas possam estar se reunindo com frequência para decidir dos assuntos públicos, seja porque demograficamente os quantitativos populacionais são muito maiores, seja porque as pessoas têm que trabalhar. Na antiguidade é bom lembrar que os cidadãos conviviam com uma sociedade escravocrata, na qual o serviço muitas vezes era feito por pessoas que não eram livres. Na época moderna isso já não existe, as pessoas então têm uma ocupação na vida civil, que é a ocupação profissional, que lhes toma muito tempo. Então, desde aí, as instituições democráticas foram pensadas como devendo ter um caráter representativo, isto é, que o povo escolhe certos representantes que são aqueles que serão encarregados de decidir em nome deles, bem entendidos, sujeitos à aprovação daquilo que vierem a fazer. Então esse é digamos, os dois grandes momentos. Contemporaneamente, o que a gente tem é uma maneira aperfeiçoada dos sistemas representativos, que são aqueles que vigem atualmente nas grandes democracias do mundo. Isto é, que os atos esses de delegação de poderes e de constituição de representantes são feitos em eleições livres, não é? Que a opinião pública pode se estruturar com base em partidos, que em princípio deveriam ser partidos programáticos, que levariam e discutiriam com a população uma certa ideia do que é o bom para a respectiva sociedade. Os mandatos são periódicos, porque se sabe que as pessoas que recebem e assumem esses encargos representativos, afinal de contas, procuram agir e sobretudo,
representar os verdadeiros interesses da sociedade, mas é claro que há sempre uma distância entre o que os representantes pensam e fazem e aquilo que eventualmente possa ser a opinião majoritária do respectivo país. A ideia principal da democracia é de que a legitimidade do poder só tem uma fonte, que é a comunidade, a opinião da comunidade sobre a qual o poder é exercido. Então a ideia é de que o representante ele tem um laço, um vínculo e uma dependência daqueles que o constituíram. Mas no sistema representativo moderno, é claro que o representante tem uma grande autonomia, não é? Quais foram os remédios que a democracia moderna estabeleceu para essa distância do representante com relação à sua comunidade? É de que as eleições serão periódicas, os mandatos terão prazos definidos e que repetidamente o povo é chamado a opinar, digamos assim, sobre quem deve ser opinar e decidir sobre quem deverão ser os seus representantes, eventualmente reelegendo, reconduzindo aqueles que já estão em funções e eventualmente colocando no lugar deles outras pessoas mais ligadas, vamos dizer assim, com os interesses da comunidade, com as forças vivas da sociedade na qual o poder está sendo exercido. Isso não impede, muitas vezes, que essa distância de quem está no poder com relação à sua base seja muito grande. De modo que tu tem aí uma segunda ideia de legitimidade, quer dizer, durante o exercício do mandato a gente vê constantemente que quem está no poder tem que prestar contas à opinião pública sobre o que está fazendo. E os órgãos de estruturação da opinião pública, os órgãos de imprensa, mas também as organizações do trabalho, as organizações corporativas, os sindicatos e as forças vivas em geral do país no qual o poder está sendo exercido, se manifestam a respeito de se o mandato está sendo bem cumprido ou se não. Isso é o que faz a nossa experiência democrática. E também ela envolve um controle recíproco dos diferentes órgãos que formam a representação política nacional. Quer dizer, hoje, contemporaneamente, se tem a tripartição da representação entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. É claro que o Judiciário não é constituído por eleição na maioria dos países, não é? Mas ainda assim ele fala em nome da comunidade. Então há um jogo ali de controles recíprocos entre os poderes. Nada disso, como é o caso da situação brasileira presente, não é, garante que haja uma sintonia perfeita entre quem está à testa do poder e o estado da opinião pública. Isso faz parte das instituições democráticas, não é? E a sabedoria da democracia contemporânea é o fato de que você assume que o exercício da representação política não é uma garantia nem um cheque em branco de que aqueles que estão no exercício do poder poderão fazer o que bem entenderem sem prestarem contas. E é por isso que, mais recentemente, tem se desenvolvido a ideia de construir mecanismos participativos, isto é, oportunidades para que a comunidade, no interstício entre uma eleição e outra, não é? Ou mesmo na própria estruturação do exercício do poder, se envolvam representantes da comunidade que participem e submetam as decisões governamentais a esse outro controle que é a submissão de certas políticas a conselhos, por exemplo. Não é? O conselho, são conselhos que podem ser setoriais, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Saúde, são instituições que são constituídas para contribuírem também para a formação da opinião mais ajustada aos interesses da comunidade com relação às decisões que o governo tem que tomar com relação à estruturação da comunidade.